Glória a Deus. Jesus. Terceiro dia da nosso propósito de oração de libertação, né? E por ser o terceiro dia, o inimigo já sabe, né? Quando você publica, quando você fala as coisas, o inimigo ouve também. Se você não fala, ele não ouve, porque o único que pode ouvir o seu pensamento é o poderoso Deus. Mas você falou, ele logo vai tomar conhecimento. Falou. O evangelista Geraldo falou isso. O irmão falou aqui que com a palavra você pode tirar o irmão da igreja. O nosso irmão João sempre fala isso, é verdade. Porque nós não sabemos até onde o outro está pronto para ouvir. Às vezes o problema não é nem de quem está falando, mas de quem está recebendo, não está pronto para ouvir. É menino. Ainda não é um adulto espiritual. Mas o que se sente adulto espiritual, então seja paciente com o fraco espiritual. A quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado. Glória a Deus. Portanto, eu tenho sido muito oprimido, vou confessar por ele. Aliás, nosso irmão Ronaldo, os irmãos aqui já conhecem, eu falo de mim. Eu tenho sido muito oprimido pelo diabo. Hoje então, nós íamos fazer uma visita ao nosso irmão Sérgio. Ele está lá naquela cama, não pode levantar, não pode ir à igreja. Se ele não pode ir à igreja, o que tem que a igreja fazer? E a ele? Ele tocou isso no nosso coração. Vamos ao nosso irmão Sérgio. Fui oprimido pelo diabo de tal maneira, cercado aqui, cercado ali. Irmãos, eu quero aqui agora exortar a igreja. O pastor não pode ir, a igreja faz o que? Para. O pastor não pode ir, faz o que? Para. É assim que funciona a igreja do Senhor Jesus? O pastor não vai, então não vou também. Opa! Glória a Deus. Tem gente que gosta de mirar estratégia do diabo. Todo mundo mira o pastor. Isso é estratégia do diabo. Porque o nosso alvo tem que ser o quê? Jesus. Mas mirar o pastor é interessante porque você tem que saber quem é a sua liderança. Quem é aquele que está se propondo a te orientar, a ser você ser contigo. Aí você analisa aquele cidadão, mas não emite juízo de valor ainda, porque o seu alvo não é ele. Porque ele não foi na cruz por você. E nem vai. Porque se ele se propor aí na cruz, ele é demônio. Porque quem foi na cruz, já foi. E não vai de novo. Aquele que foi na cruz, não vai na cruz de novo. Já falamos isso aqui. Não manda Jesus ir na cruz todo dia. Ele já foi. Estratégia do diabo, você mira o pastor. Não emite juízo de valor. Mira Jesus. Mira o pastor está errado. É um louvor, eu sempre falo isso aqui. Eu vou para Canaã. Se meu pai não vai, diz o quê? Não impede a mim. Pastor não vai entrar. Esse pastor não tem salvação. Olha só o que o diabo faz. Você é servo de Deus falando do teu irmão. A Bíblia diz, ô glória a Deus, a Bíblia diz o seguinte: antes de fazer culto de louvor, oferecer oferta, vai lá e se conserta com o teu inimigo. Diz o Senhor Jesus. E o diabo vem jogando dentro das igrejas essa disputa, essa juízo de valor. Pastor Nelci fez estudo bíblico. Pastor Nelci, 82 anos. Por isso que eu falei aqui no Pastor Nelci hoje. Como falou amigos e servos. Falou uma coisa sobre amigos e servos. Eu até ri. Os irmãos aqui já conhecem. O irmão Ronaldo vai ter o prazer de conhecer.
Pastor Nelson fez uma pregação lá no nosso estudo bíblico, 82 anos, programa de pressão alta, e falou sobre os camelôs. Nós colocamos na internet. O camelô foi lá no trabalho do pastor Nelson, exortar, o senhor tem o que contra a nossa categoria profissional? Diabo foi lá, tiramos o estudo da internet. O pastor Nelson não quis, foi apenas um exemplo daquele que se acomoda com certa função. E o pastor Nelson disse que algum camelô se acomoda ali e não quer crescer, e tem gente que é assim mesmo. Mas é assim no camelô? Não, é assim no camelô, no gari, no advogado, no médico, no estudante, no cristão. A Bíblia diz que o cristão tem o quê? Crescer para ficar à medida do varão perfeito. Crescer no Evangelho. Gincana do retiro. Ninguém sabe a Bíblia. Como não sabe a Bíblia? Nós somos cristãos. O irmão veio aqui agora, deu aí uma lição de um passeio bíblico. Glória a Deus pela vida do irmão. Passeio bíblico. Isso mesmo. É chamado do irmão. E quem não tem o chamado do irmão? Estuda. Porque a fé vem. Como é que vem a fé? Por ouvir? Ouvir o quê? A profecia. A palavra de Deus. Que pode ser a profecia, mas por hora é a palavra de Deus, como foi dito aqui nesta noite. E neste dia de hoje, está na hora de eu falar o testemunho. Isso vai aí para você, meu amigo Miguel. Nós recebemos um e-mail da Hungria. Muito forte isso. Não ia falar não, porque... Mas vamos falar. Recebemos um e-mail da Hungria. O irmãozinho nosso, quando eu falava aqui sobre a coroa, uma pregação que nós fizemos aqui, sobre a minha coroa, irmão Ronaldo, a minha esposa, a Célia, um dia descobriu na Bíblia que a mulher virtuosa é a coroa do marido. Quando ela falou isso, não tive dúvida, está aí a minha coroa. Todo mundo achou graça, mas é a minha coroa, coroa minha vida. E nós pregamos aqui sobre aquele que fica usando artefatos para ter mulheres. Lá da Hungria, esse homem confessou que ele estava errado com a mulher dele. Que ele viu pela internet o nosso culto, ele estava errado, que não tinha isso, que a mulher dele é uma bênção na vida dele. Restaurou o casamento. Olha, estava lá na Hungria esse irmão. Está lá hoje. Você veio ontem, foi isso? Ontem. Este é o sinal de que os olhos do Senhor estão sobre toda a face da terra. Na Hungria. Quem pensou isso? Jamais pensei isso na minha vida. Glória a Deus. Então somos pouquinhos aqui, glória a Deus. Mas olha o que o Espírito de Deus faz. Vai lá. Nós não sabemos quando o irmão prega aqui, quando o irmão fala, quando o irmão louva, a quem isso vai alcançar. E neste dia de hoje, irmão, já valeu. Aquele estudo, essa obra, já valeu. E essa restauração da família, porque não é só o casamento, é a família do irmão, é a escultura do irmão. É o lar forte que você está restaurando. Já valeu. Feliz da vida com o poderoso Deus. Mas o diabo ficou... Porque hoje é sexta-feira. Nossa libertação. Mais uma vez, né? E teve uma hora que agora de tarde que eu fiquei oprimido. Estava uma cliente lá no meu escritório. Que isso? Mas eu sabia que estava sendo oprimido. Para que forçasse na minha cabeça pensamentos contrários. Às vezes o diabo fica pensamentos. Quando eu falo assim, irmão Ronaldo, falo assim porque eu sei que é assim que funciona com as pessoas. O diabo fica com o servo de Deus também. Já falei isso aqui. Olha lá, não estou me defendendo não. Estou chamando a atenção dos irmãos para não tirar o foco. A palavra de Deus diz: buscai o alvo, não vá para a direita nem para a esquerda. Buscai o alvo, que no nosso caso quem é?
Jesus, glória a Deus. Ficamos vendo direito. Aliás, há muito tempo que eu vejo isso. Fica mais fácil você pregar consertando, irmão. Tem culto de doutrina, não se preocupa não. No culto de doutrina vocês vão ter o conserto. E às vezes nem tem conserto, porque só Jesus. Mas lembra aquilo? Seguindo a Deus. Lembra aquilo? Seguindo a Deus. Não importa a situação que está, não importa. O que importa é que eu continue sempre seguindo a Deus. Os irmãos nem sabem qual é o pensamento de hoje. Eu louvo a Deus pela igreja primitiva. Os irmãos de lá já ofereceram para estar aqui conosco. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Trabalho novinho, muita luta. Glória a Deus. Nós não fizemos dissensão em igreja nenhuma, não causamos rebeldia. Nós não fizemos isso, não fizemos rebeldia. Não trouxemos grupo pronto para formar uma igreja aqui. Não foi assim que funcionou. Não foi assim. Para desfalcar ministério de ninguém. Vimos no coração chamado e fomos. Trouxemos para cá, os irmãos sabem como aconteceu. Está aqui. Criança lendo a palavra de Deus aqui. Louva a Deus pela vida da irmã que tem uma luta. E o diabo. Uma vez você vai acontecer no domingo. Domingo nós estaremos reunidos com um grupo de homens. Glória a Deus. E a primeira coisa que aconteceu foi alguém não querer ir. Não, eu não vou. Eu não vou. O outro não vou também. Diabo, para enfraquecer a nossa obra, enfraquecer a nossa meta. Falar assim, vou perder meu tempo. Olha só, vou perder meu tempo. Quando nós estamos em busca do reino de Deus, em busca da união do povo, mas nós estaremos lá no domingo. Se o irmão não vai, vou eu. O irmão falou bem, ele prega para traficante. Glória a Deus. Chamado irmão. Glória a Deus. Nós pregamos aqui também para mendigo, glória a Deus, para manco, para cego, e para traficante, glória a Deus. E nesta noite nós vamos ler uma palavra do Senhor. Não perdoe a minha entrada muito longa, que está no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 12. Hoje é dia de libertação. Apocalipse capítulo 12. Os irmãos perdoem aqui. Versículo 10 em diante, onde o Espírito mandar. Glória a Deus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Então ouvi, a minha versão é um pouco diferente de alguns irmãos, mas vamos ver. Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus de dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho que deram diante da morte. Não amarraram a própria vida, portanto celebrem-no, ó céus, e os que nele habitam, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Senhor, seja o teu Espírito agora neste lugar. Senhor, que o teu poder, que o anjo Miguel possa repreender toda a fúria do inimigo neste lugar, que será ministrada a tua palavra. Deus, prepara o nosso coração, ensina-nos, porque tua é a honra e a glória e a majestade. Que a igreja do Senhor diga
Amém? Podemos sentar? Que isso? Que isso? Culto de libertação? Apocalipse. Nós vamos ser breves, tá? Apocalipse. É assim mesmo. A Bíblia é o livro da vida. O livro que nós, os cristãos, já sabem, mas o mundo não sabe. Veja, vamos falar nisso. Todo mundo está falando, a televisão não para de falar. Um homem entrou na escola e matou muita gente. Muitas crianças, e meninos e meninas. Mas o problema, aí é o problema, carnificina, massacre, seja lá o nome que se dê. Mas a maior questão aí é o que faziam os pais dessas crianças em virtude dessa fúria do diabo. O que aconteceu naquela escola, eu acabei de ler aqui. O que aconteceu naquela escola foi, acabamos de ler aqui. Estão procurando sintomas, cartas, testemunho de Jeová, sei lá, o que homem é maluco, isso, aquilo. Não é não. Trata-se de fúria do diabo, que está na terra, acusando cada um aqui, dia e noite. Foi lido aqui. Então o que aconteceu lá, exatamente é aquilo. No outro dia nós pregamos aqui. Seu irmão Ronaldo, somos cercados por só locais perigosos. Fui no Inferninho, é perigoso. Maceió é perigoso, vou repetir. Caranguejo é perigoso. E Titioca é perigoso. É só um lugar perigoso. Eu não posso ir em lugar nenhum, é tudo perigoso. Mas é um lugar onde tem milhares de igrejas. Pequena, grande, média. As igrejas começam a disputar entre si. Mas e por que a violência está crescendo? Porque ao invés de ficarmos vendo a Bíblia, ficamos vendo o irmão. Olha lá! Glória a Deus! Está escrito aqui: a fúria do diabo está na terra. Você da internet, presta atenção. A fúria do diabo está na terra. De dia e de noite acusando. E cadê os pais? Cada pai com a barriga de chope desse tamanho, barriga de cerveja desse tamanho, fazendo escândalo na porta da igreja, da porta da escola, perdão. Presta atenção. Ensina a criança o caminho que deve andar para que deles não se desvie. Nossa igreja pode não ser grande, pode não ser enorme, pode não ser isso, aquilo, mas nós estamos tentando fazer discípulos, verdadeiros discípulos, semear a palavra de Deus no coração, porque a fúria do diabo está aí. E eles passam por aqui, nem dá bola. Aí nós vamos fazer uma visita. Pastor não foi, faz o quê? Não vai ninguém. Porque o pastor não foi. Foi, pastor, se ele não foi, presta atenção. O diabo está te acusando. Acusou o pastor que faltou, foi negligente, esquece ele. Porque se ele for para o inferno, vai você também. Trata você da tua salvação. Trata você de se liberar das acusações do diabo. Deixa para lá. Vamos colocar Jesus no nosso coração. Por quê? Porque diz aqui: agora vem a salvação, o poder, o reino do nosso Deus. O reino do nosso Deus. Isso está lá no Apocalipse. Agora veio a salvação e o poder para quem crê. Já falei aqui, o reino de Deus está dentro de você, nasce com você. Como assim? Você, nenenzinho, lembra lá, Senhor Jesus? Deixa vir a minha criancinha. Quem não tiver como criança, não entrará no reino do coração como criança, não entrará no reino do céu. Olha lá. O reino de Deus é as crianças. Se você tiver um coração de criança, a chave de abrir a porta do reino de Deus, coração de criança. Olha lá. É chegada agora ao reino de Deus. Como? Como é que eu vou viver o reino de Deus?
Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, diz o Senhor Jesus. Olha lá, reino de Deus. Vou aprender da Bíblia, vou ter o Senhor Jesus para poder ensinar meu filho e minha filha, para poder ensinar o caminho que eles devem andar, para poder eles criarem um futuro melhor para eles, para que possa diminuir caranguejo, diminui titioca, diminui um montão de igrejas. Graças a Deus nós estamos aí para formar um evento. Igreja Internacional da Graça, Igreja Rosa de Saron, isso, queria lembrar isso aí. A nossa igreja, glória a Deus, o Marcos, glória a Deus. Tomara que nós possamos formar a igreja de Cristo. Todos eles, cada igreja com a sua doutrina, glória a Deus. É doutrina, é grupo, é forma, mas o alvo tem que ser o mesmo, todos do mesmo Espírito. Em breve teremos conosco Igreja Missionária Cristã, em breve teremos outras igrejas, glória a Deus, um grupo grande, a reunião da igreja do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus está voltando, nós não. O Senhor Jesus está voltando. Cadê aqueles pais? Ensinaram o que a seus filhos? Ensinaram o que? Como viver a vida? Eles mesmos não queriam ouvir. Eles mesmos não queriam ouvir. Já ouvi aqui, irmão, depois de diácono, saiu e voltou para o mundo. O irmão Adalto está falando aqui sobre isso. Depois de diácono voltou para o mundo. A opressão é forte. O Satanás está. Jesus disse que ia ser mole, vai ser mole. É moleza. Foi isso que ele disse? Não! Ele disse, no mundo tereis aflição. Mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo e vós também vencereis. Glória a Deus. Diz mais aqui. E a autoridade do seu Cristo foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos. Foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos. Bem, eu poderia estar nessa postura aí e falar, bom, foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos. Se está acusando nossos irmãos, não está me acusando. É isso que ele está querendo dizer? Está acusando só meus irmãos. É assim que funciona? O inimigo então deixou ali João separado, que não é esse nosso João aqui, deixou separado para acusar só os outros, acusou só os outros? Não, ele acusa todos. Presta atenção nisso. Por que que a violência está aumentando na região onde eu moro? Porque o pai dele não cuida. Ah, é? O pai dele não cuida? E você? O que tem feito para o pai dele cuidar? E eu? O que temos feito? E a nossa igreja? O que tem feito? O que nós temos feito efetivamente para que a violência diminua? Parece até que eu estava vem falando sobre isso. Todo dia nasce uma igreja nova. Glória a Deus, ainda bem que é igreja nova, não é um centro, não é uma coisa, né? Não é uma outra religião aí. Glória a Deus que é uma igreja. Mas aquele rapaz que cometeu esse ato insensato tinha um líder espiritual. Presta atenção nisso. Ele tinha um líder espiritual, porque ele pediu assim: que um íntimo de Deus ore por mim. Então ele sabe que tem pessoas na terra que são íntimos de Deus. Satanás sabe, sim ou não? Olha lá. Aquele homem fez isso. Pediu que alguém orasse por ele.
Então, ele teve um orientador espiritual. Que orientador espiritual foi esse? Ele ficou sozinho com Satanás. O orientador espiritual deixou essa lacuna. Talvez o orientador espiritual estivesse tentando consertar um irmão dentro da igreja. Olha lá, e deixou esse homem aí para fazer isso. Por isso a violência vai crescendo no nosso meio, na nossa região, no nosso país. Tem que as pessoas ter essa hombridade. Sei lá, vamos fazer, tem tantos grupos de religiosos. Olha lá, sério isso, grupo de religiosos. Os religiosos mataram Jesus. Está na hora da igreja do Senhor ir para as ruas, diminuir essa violência. Mas por que isso? Não, se eu for ao culto, tá bom. Se eu louvar 2 ou 3 louvores, tá bom. Se o pastor falar lá uma meia hora, tá bom também. Estratégias que montaram. Estratégia. Se você pregar tantos minutos, tá bom. Se você pregar mais de tantos minutos, isso aí é cansativo. E se você bater palma, estratégias. Enquanto isso, as pessoas estão na rua se matando. A violência vai crescendo. E eu vou ficando acostumado. Glória a Deus por isso. Eu vou ficando acostumado com essa situação. Diz mais a palavra de Deus. Foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. O acusador está diante de Deus. Olha lá. Chega lá na maior e fala mesmo. O irmão falou aqui sobre os traficantes. Está pensando que ele gosta de estar lá? Não gosta não. Num primeiro momento, no começo de tudo, ele gosta. Acha bom. Depois ele não pode mais voltar. Quando não pode mais voltar, pronto. Olha lá. Começa aquele arrependimento. Não pode nem dormir, senão pode morrer de repente. Olha lá. E o acusador está lá. Nesta libertação de hoje, tem acusador perto da gente? Tem mesmo. Está aqui acusando. Estou ainda para ver uma desavença aqui entre nós. Futucando menino. Para ver alguma coisa. Eu costumo dizer, vou repetir isso hoje. Tem uma coisa que eu e o inimigo de nossas vidas sabemos. Eu sei juntinho com ele. Eu sei juntinho com ele. Eu vou repetir isso, para ficar marcado no nosso coração. Eu posso dizer que só Jesus é o Senhor. Amém. O acusador não pode. Não pode. Mas eu posso. E você também pode. Está lá o acusador. Doido que você é. Doido que você é. Lá. Acusador, esse dia de hoje ficou me oprimido, o dia todo oprimido. Muitos pensamentos eu tive. Eu falo de mim, sabe? Muitos pensamentos eu tive. O dia que veio para cá cansado, é verdade. Cansado. De uma luta. Pensamento aqui, pensamento aqui, pensamento ali. Mas, que darei eu ao Senhor por tudo que Ele tem feito em mim? Que daremos nós ao Senhor pelos milagres que Ele já fizeram em nossas vidas? Que daremos nós? Está com frio? Glória a Deus. Daqui a pouco você vai ter o calor do Espírito Santo. Amém? Amém. Que daremos nós por tudo que o Senhor Deus tem nos feito? Nosso amigo da Hungria teve a bênção de restauração da família. Eu estou muito feliz com isso, porque o Senhor Jesus foi lá e é um testemunho vivo. Bota isso na sua vida. Se nada você tem visto, isso aconteceu com alguém, é só com ele. É só com ele. O milagre acontece só com aquele irmão lá da Hungria. Se o instrumento de milagre saiu da oração dos irmãos, como é que acontece só com ele? Acontece com ele, com você, com você, com você, com você. Acontece com quem crê. Que diz a Bíblia, se creres, eu posso dizer que Jesus é Senhor.
Diz mais aqui. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Olha lá. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Jesus foi à cruz. Derramou o sangue. Já falamos sobre a história do Cordeiro. Derramou o sangue, o Cordeiro de Deus. Venceu o inimigo. O inimigo está na minha vida. Culto de libertação. O inimigo está na minha vida. Me oprimiu o dia todo hoje. Meu Deus. Vontade de falar, quer saber? Vou no culto hoje não. Se eu não viesse o culto hoje, eu não ia conhecer o nosso irmão Ronaldo. Olha lá. Ia deixar de ser Deus. Não desista. Não desista do seu compromisso. Glória a Deus, essa serve também. Não desista do plano de Deus na sua vida. Não desista. Continua. Continua. Porque Jesus foi à cruz. Mas aí o inimigo vem, mata ele no peito e diz assim: inimigo, não preciso mandar Jesus ir à cruz. Lembra-se a fugir da aparência do mal. Às vezes, é importante, pessoal, na internet. Muitas das vezes, nós pessoas aqui da igreja já sabem, mas pessoal da internet eu não sei. Muitas das vezes já foi pregado aqui sobre o salário do pecado, que o empregador é o Satanás e dá como pecado a morte, como salário a morte, espiritual ou física, ou eterna. Olha lá. E ele dá isso, ele é empregador por quê? Porque ele tem um lugar. Eu não sei qual é o lugar que Satanás vai te oferecer o pecado. Agora que vai te oferecer, vai. Saiba. Aquele irmãozinho, lembra ele? O irmão tinha uma fraqueza, ele estava pregando no meio de prostitutas e tinha uma fraqueza. Falou que só Jesus? Presta atenção. Vai pregar no presídio de homens. Se o irmão sabe que tem a fraqueza, por que vai pregar em prostituta? Vai pregar no presídio de homens. Ah, tem sabedoria. Tem fraqueza só Jesus? Não é Jesus, não. Falta de sabedoria do irmão. Apartai-vos da aparência do mal. Vai lá. Você sabe que o mal está ali, vai te pegar. O mal está ali, vai te pegar. E você insiste. Faz florescer o velho homem. O velho homem vem à tona. Você está ali. É sua fraqueza. Paulo falava: triste homem que sou, as coisas que quero, não faço, faço as que não quero. Imagina aí, as coisas. Digo fraco, estou forte. Todo dia saio para ser esbofeteado pelo diabo. Olha lá, e era Paulo. Que Jesus falou: vem cá, tete a tete. Mas está pensando que Jesus falou: vem cá só para ele, é? Falou, foi só para Paulo, né? Falou para mim, falou para você na internet, falou para você, para Ronaldo, para João, falou, Jesus falou, chamou a cada um. Não dói não. Eu vou derrotar esse demônio do sono. Porque o Jesus já derramou o sangue no madeiro. Portanto, esse demônio do sono está repreendido. Porque o sangue já foi derramado. Não vai precisar derramar de novo, não. Nem que eu faça um café forte. Glória a Deus. Diz mais a palavra do Senhor aqui. Já vou acabar, tá? Acabou? Vamos lá. Vou adiantar aqui, passar para o versículo 12. Portanto, celebrem, ó céus, os que neles habitam. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Vou voltar a falar sobre isso. É importante falar. Só mais um pouquinho só. Quem escreveu isso? João. Que não é o nosso João aqui. Apóstolo João. Presta atenção aqui. Escreveu isso. E quando ele escreveu isso? Aproximadamente 1960 anos. Aproximadamente 70 anos depois da morte de Jesus. Escreveu isso. Teve essa visão.
A visão de que o diabo está na terra. Meu Deus, onde é que estão os homens de Deus que estão deixando passar isso aí? O diabo está na terra, meu amigo. Por isso é tanto lugar perigoso. Por isso é o Cracolândia. Já nos acomodamos com o negócio de Cracolândia. Meu Deus, as pessoas estão morrendo com isso. As pessoas estão morrendo. Arrastão, estamos acostumados. Tem um arrastão aqui, o delegado tem medo de passar pela rua onde faz arrastão. Tem noção o delegado de polícia dizendo que está com medo de passar na rua e tem arrastão. Passa pelo outro lado. Está ali. Oh Jesus. O diabo está na terra. Mas celebrem-se, ó céus, os que nele habitam. Jesus fala para Luiz, falou para Luiz, um dia, você, Lúcio, Ronaldo, Marcos, que está lá, cada um de nós aqui, cada um da igreja do Senhor, você, muitos serão chamados, e sai chamando. E um dia Jesus fala assim, chegou a hora dele ir embora. Falou nada. Então falou, orou a Deus, nos ensinando. E Jesus é o próprio Deus, mas nos ensinando, orou a Deus. Olha, eles estão no mundo, mas não são do mundo. Olha só que revelação da parte de Deus. Eles estão no mundo, mas não são do mundo. Se você não é do mundo, você é da onde? Cidadão dos céus. Dá glória a Deus. Você é um cidadão dos céus. Diz a Bíblia. Portanto, celebre-lhe, ó céus, os que nele habitam. Saiba, nesse dia de libertação, quem habita nos céus é você. Nesta noite, você dá glória a Deus, porque você está sendo liberto, porque você é um cidadão dos céus. Porque quando Jesus te chamou para você efetivamente ser mais um que vencedor. Jesus orando, Pai, nenhum que tu me deste joguei fora, a não ser o que era da perdição. E eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Se não é do mundo, é dos céus. Amém. E diz a Bíblia, se você é dos céus, dá glória a Deus, porque o Satanás não pode contigo. Não pode contigo. Oh, glória a Deus, que delícia, meu Deus. E a gente trocando isso por se acomodar. Não, peraí, vou no culto hoje, para casa. O culto amanhã, para casa. Amém. Faça isso sim, melhor que você venha no culto, porque não vê o culto de dia nenhum. Mas não é o bastante. Comece a declarar que Jesus salva, cura e liberta na sua casa, na sua... onde quer que vá. Hoje alguém sentou lá, alguém que sabia que eu sou cristão e falou, tá assim, estava sendo oprimido. Eu sabia por que eu estava sendo oprimido. Eu sabia, porque esse final de semana será final de semana de muitas bênçãos. É sempre assim, nessa minha coroa, sabe? Ela já fica torcendo para ficar oprimido. Fica torcendo que ela vai ficar oprimida, grandes coisas vêm aí. Fala aí para Deus. Mas eu repreendo toda a pressão, já sei, ele está vindo. Senhor Jesus ficou 40 dias e 40 noites lá naquele deserto sendo oprimido por ele. Olha lá. Oh, glória a Deus. E ele não caiu à tentação. Então aquela pessoa olhou para mim, ia começar a fazer um fuxico, um futum. Falei, para aí. O que aconteceu? Digo, para aí. Perdoa eu estar falando assim contigo, mas para aí, não vem com essa não. Não, mas não. Querendo saber futriquinha da minha vida, para aí. Demônio, não faz isso. Eu ia me irritar, ia falar coisa, ia destratar, ia perder o Espírito de Deus. Porque o Espírito Santo, pastor Deus fala isso também, não habita em qualquer lugar. Tem intriga? O Espírito Santo não está. Tem contenda? Não está. O Espírito Santo não está em qualquer lugar. Nós que temos a pretensão de vivermos uma vida com o Espírito Santo, saiba, aparta-te do mal, aparta-te da aparência do mal. E venha ficar na futriquinha. Não quero saber, não quero. Para eu poder viver em paz.
para eu poder chegar aqui e estar com os irmãos. Por isso eu fiquei num primeiro momento aqui preocupado, cheguei, estava elétrico, estava ali só meditando, fui meditando essa palavra, digo, meu Deus, cidadãos dos céus. Amém. Glória a Deus. Diz mais aqui finalmente, né? Aí o que acontece porque você é o cidadão do céu? Olha lá. Foi lido aqui pela criança, oh, glória a Deus. O que foi lido aqui? Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo. Olha lá. Isso é para cidadão do céu. Você habita ou não habita? Você é ou não é cidadão dos céus? Passa a ser cidadão dos céus, porque Jesus já foi à cruz por você. Glória a Deus. Amém. Aí o que acontece com o diabo? Furioso, quer ver? Olha lá. E está cheio de fúria, pois saiba que lhe resta pouco tempo. Aí, o que acontece? Cai morro do Bumba, você não está lá. Cai o morro do Friburgo. Enchente. Tsunami. Matanças. E Deus vai te dando sempre livramento. Deus te dá livramento que você nem sabe às vezes. Às vezes acontece uma situação que te impede de ir a um lugar que você queria, você fica aborrecido. E às vezes é um livramento da parte de Deus. Vai acontecer alguma coisa lá no caminho. Deus te guardou. Portanto, diz a Bíblia, por tudo, dá graças. Amém. Glória a Deus. Amém. É verdade. Esse sono. Tem um louvor que diz: essa alegria não vai mais sair. Eu digo: esse sono vai ter que sair. Glória a Deus. Assim, o diabo faz o quê? Pega um cidadão desse, leva lá onde a guarda está abaixada. Nós estamos em guerra. Existe uma inteligência. Quando há guerra, existe inteligência. Estamos em guerra, guerra espiritual. No outro dia vocês viram aqui, chegou aqui um endemoniado aqui. Eu peguei o endemoniado, ficou molinho endemoniado. Molinho. Estava molinho. Você é mais forte que eu. Eu não, porque eu sou fraquinho. Agora o Senhor Jesus, que habita em mim, olha lá. E o endemoniado ali molinho. É assim que é. A guerra espiritual, você está lutando contra isso. É molinho. Depende de você. Sou uma varoa dos céus. Olha lá. Certamente, se aqueles pais lá estivessem cuidando melhor dos seus filhos, talvez o poderoso Deus pudesse operar e impedir muitas coisas ali. Não podemos falar isso. Nós não sabemos. Todas as coisas são de Deus. Não sabemos o que aconteceu ali. Mas foi dito aqui também hoje, cantado em louvor: se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia o sentinela. A casa de Deus não pode ficar vazia. Olha lá, aquelas pessoas não cuidam do seu espiritual. Se não cuidam do seu espiritual, o Satanás, o inimigo, vem para matar, roubar e destruir. Mas nós, que nesta noite, mais uma vez, nesta noite, mais uma, o Senhor Deus nos dá com muita misericórdia, nós que temos a responsabilidade, glória a Deus, de sermos cidadãos dos céus. Se você é um cidadão dos céus, fica de pé. Nós vamos orar para que essa palavra não saia mais do nosso coração. Queremos orar também por Gabriela e pelo nosso irmão Marcos, nesta noite. Oremos a Deus. Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Senhor Deus, eu te clamo, Deus, por este povo que aqui está. Um povo, como diz a nossa irmã, um povo pequeno, mas fiel. Um povo pequeno, mas que te louva. Um povo pequeno, mas Senhor, um povo que está na tua presença, humilde de coração. Deus, pegamos também o nosso visitante desta noite, que é o homem de Deus. Usou a tua espada como espada verdadeira, espadachim do Evangelho. Portanto, Senhor,
Somos todos aqui neste lugar, neste momento, cidadãos do céu. Deus, tu sabes a opressão que o inimigo veio sobre mim, para que eu evitasse que eu falasse esta palavra esta noite. Mas, por Senhor, o teu servo, como foi dito aqui, você é teu servo, Senhor, tu repreendeste o maligno, e nós agora estamos te pedindo, Senhor, derrama a tua Shekinah sobre este povo, renova, revigora, reaviva. Deus, só nos ensina, Senhor, a sermos cuidadosos na nossa região, na nossa casa, com nossos inimigos. Deus, nos ensina a dar testemunhos do teu poder. Cidadãos dos céus, Senhor, e aquele que tem fraquezas, Deus, tu sabes a fraqueza de cada um aqui. Portanto, Senhor, visita. Senhor, eu te clamo, tu visita nesta noite a fraqueza de cada um aqui. Que essas pessoas que estão aqui sejam agora, Senhor, renovadas, sejam libertas de toda amargura que impede, Deus, que impede a tua comunhão. Senhor, nós clamamos pelo teu sangue em vida de cada um. Se alguém se distrai e deixa passar a oportunidade de santificar a vida, quero neste momento, Senhor, pedir que ele se santifique cada vez mais, porque diz a tua palavra, quem é santo, santifique-se mais. E esses cidadãos dos céus aqui neste lugar, tornem-se, Senhor, mais santos, que onde ele coloque a planta dos pés, seja ali abençoado, que onde profetizarem, glória a Deus, seja efetivamente, glória a Deus, seja efetivamente, Senhor, cumprida a tua profecia. Deus, vai derramando, derrama. Oh Deus, nós clamamos a ti, Senhor. E essas pessoas, Senhor, que tem aqui as fotos, esses pedidos, Senhor, aqui é uma causa da justiça, Deus. Deus, Senhor, que não seja apenas esse seu humilde servo, mas que seja o teu poder, Senhor, colocando diante de ti. Senhor, as famílias de cada um sejam alcançadas agora pela misericórdia. Que nós, as famílias, Senhor, possam se arrepender de seus maus caminhos. Deus, que aqueles que não estão na tua casa, Senhor, urge, Senhor, traga-os de volta. Porque só teu é o poder, só tua é a honra e a majestade. Deus, diante de ti, Senhor, naquela causa impossível, seja determinada agora a tua vitória, a libertação do teu povo. Quero pedir, Senhor, ainda pela Gabriela, Senhor, nos caminhos tortuosos, mas tua palavra diz: endireitai as vossas veredas. Portanto, Senhor, nós confiamos que ela vai voltar ao teu caminho, Senhor. Traze de volta, porque foi pedido da criança. Deus, Senhor, faz um milagre na vida do presbítero Marcos, ele é teu servo. Deus, como fez com Júnior, que expeliu aquela pedra do rim. Nós estamos determinando, Senhor, que tu faças o mesmo milagre no Marcos, porque tu é o Deus de misericórdia. Tu já fez este milagre aqui neste lugar, tirou a pedra do rim do Júnior. Varão valoroso, Senhor, visita o rim do teu servo, os rins, para que ele dê o testemunho e para que nunca mais ele possa esquecer, ou aqueles que o cercam possam esquecer do teu poder na vida do teu servo. Senhor, o mistério de Rômulo, visita, Senhor, em nome de Jesus. Nós estamos te dando graça, Senhor, porque tu já operou maravilha neste lugar. Em nome de Jesus, eu te agradeço, e que a igreja do Senhor diga amém.